Meus amados, estamos em Pentecostes, Shavuot em hebraico, aquele momento em que Moisés recebe as tábuas da lei e leva o povo de Israel e infelizmente os encontra diante do bezerro de ouro, em que as tábuas são quebradas, e naquele dia quase 3.000 pessoas morreram em juízo. Mas em Pentecostes, depois da ressurreição, a Bíblia nos diz também que pela palavra de Pedro, no derramamento do Espírito Santo, cerca de 3.000 pessoas foram salvas. Juízo e graça, mudados radicalmente pelo derramamento do Espírito Santo. Durante esses dias nós estivemos orando, clamando, desde do domingo de Páscoa até hoje, o domingo da ressurreição, pedindo que avivamento, Pentecostes, da parte do Senhor. A festa de Pentecostes na cultura hebraica se iniciava exatamente quando a foice cortava o primeiro feixe, digamos assim, de trigo. E era ele carregado. E juntamente com a primícia do trigo, vinha a primícia dos frutos da terra. O interessante é que o primeiro Pentecostes ocorre no deserto, onde não se semeia e onde não se colhe. Lugar que na cultura oriental significa terra em que os sonhos não são alcançados, mas agora se projeta com fé para que todos os sonhos sejam realizados, para que algo extraordinário possa acontecer, para que algo incrível venha a suceder, a saber, pelo derramamento do Espírito Santo. Aquilo que esperamos, a nossa expectativa, a colheita impossível de termos agora, a teremos diante de nós. Por quê? Porque é Pentecostes, tempo da colheita, tempo de frutos. Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, diz a palavra, que tendo ressuscitado, falou aos seus discípulos. E em Mateus, especialmente, nos diz que ele, se aproximando dos seus discípulos, lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É isso que encontramos no Evangelho segundo Mateus, no último capítulo, no capítulo de número 28, quando nos fala da grande comissão. Toda a autoridade me foi dada. E aonde há autoridade, se requer obediência à autoridade. Onde há autoridade, se requer obediência. E aonde há toda autoridade, se requer total obediência. Também nos diz a palavra do Senhor sobre este momento que Jesus falou e comissionou aos seus discípulos, já agora no livro de Atos, no capítulo de número 1, no famoso versículo de número 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo. Poder capacita, dínamos, poder capacita, nos faz realizar, nos capacita a sermos
mártires, testemunhas de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A autoridade leva uma consequência, que é a obediência, e a obediência nos leva à santidade, a fazermos a vontade de Deus plenamente. Avivamento produz duas coisas, entre muitas, mas duas coisas importantíssimas, uma na igreja, que é avivamento, outra no mundo, que é salvação. Em obediência a essa autoridade, em arrependimento, em mudança de vida, somos santificados como igreja e executando no poder do Senhor essas boas novas que levamos, produz salvação. Onde há avivamento, há santificação. Na igreja, onde há avivamento, há salvação de almas. Não é sem motivo que diz aquela palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. O nosso arrependimento precede o arrependimento deste mundo. Quando sanamos a nossa alma, nos entregando, nos convertendo ao Senhor, nós levamos a esta terra a ser sarada por Deus. Salvação em toda a nossa terra, salvação em toda a nossa nação, salvação de inúmeras e inúmeras e inúmeras almas, como no dia de Pentecostes. É isto que nós esperamos. Mas Jesus disse: ficai, ficai. Jesus não disse apenas ide. Sabe, naquele texto onde se fala de autoridade, sobre o centurião disse: eu digo fica e ele fica, eu digo vai e ele vai. Temos que obedecer as duas ordens. A ordem de Jesus, que é ficai até que grande desafio é saber esperar. Que grande desafio é saber esperar e obedecer a ordem. Ficai nesta cidade, que sabemos por Atos que era Jerusalém. Ficai, portanto, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há um grau de espera, e essa não é uma espera passiva, é uma espera em fé. É a mesma espera do salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, e livrou-me de todos os meus dissabores. É a mesma espera. Esperai. Ter esperança, ter fé, e a Bíblia nos diz que as promessas de Deus são obtidas mediante a fé com paciência. Uma fé impaciente não é uma fé de fato, talvez seja até uma crença, mas uma fé tem que acompanhar com paciência, e a promessa se cumprirá, ainda que aos nossos olhos pareça que tarda, como foi o caso de Abraão e Sara, que 25 anos esperaram o cumprimento da promessa, que finalmente, 25 anos depois, tendo Abraão 100 anos e Sara 90, se cumpriu, a saber, o nascimento de Isaac. Fé.
mas fé e paciência. É assim que se obtém as promessas de Deus. É assim. E Jesus, se referindo ao derramamento do Espírito Santo, o chamou de a promessa do Pai. Recebereis a promessa do Pai, que é chamado o Paracleto, o Consolador, o Encorajador, o Capacitador, o Fortalecedor, o Aconselhador. Sim, o Paracleto. Nós receberemos poder. Isso era Pentecostes. Sabemos, através do apóstolo Paulo, que no dia em que Jesus foi assunto aos céus, cerca de 500 pessoas estavam com ele. Cerca de 500 pessoas ouviram a palavra. Cerca de 500 pessoas ouviram: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém. Mas nos diz a palavra, no livro de Atos, quando houve o derramamento de Pentecostes, que estavam cerca de 120 pessoas. 500 pessoas ouviram. 120 estavam lá naquele dia. Onde estavam as demais 380? Que viram, que ouviram, que receberam esta palavra tão de impacto da própria boca do Senhor, e foram ainda brindados em ver a ascensão do Senhor e ouvir até anjos dizendo a este Jesus: assim como viste subir, o vereis voltar, descer. Ora, que não ficassem eles olhando apenas, mas que obedecessem, que fossem. Meus irmãos, temos que obedecer à palavra. Nós, não importa que pregadores sejamos, quão maravilhosos, quão preparados, quão retóricos, quão grande oratório ou carismáticos sejamos nós, não está em nós a autoridade, não está na nossa capacitação a autoridade do que falamos, do que pregamos, está na palavra do Senhor. É a palavra dele que tem esta autoridade, e é nesta palavra que nós confiamos, porque a fé não vem pelo que nós simplesmente falamos, mas vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe, quando eu penso em Pentecostes, um dos livros que era lido pelos judeus na época de Pentecostes, na espera de Pentecostes, na consagração, porque significa festa das semanas, naquelas festas e festas e festas, era o livro de Ruth. E o livro de Ruth tem algo de muito especial. Ele se inicia com Ruth e Orfa, noras de Noemi, falando com ela: iremos contigo, iremos contigo. Insistiam as duas com ela, mas Noemi disse: como eu lhes darei, como não venham comigo. E diz que uma delas, Orfa, esta desiste então e vai de volta ao seu povo, vai de volta à sua casa. Mas Ruth persiste, Ruth insiste, Ruth continua. E vendo Noemi que não poderia dissuadi-la, que não poderia convencê-la do contrário, a recebe. E nós conhecemos a história
e o resgate, e o resgatador, e de como Noemi, essa mulher também extraordinária, mulher de fé, orienta a Ruth, e como Ruth, sendo orientada, obtém o resgate, obtém a promessa. Mas existe uma coisa interessante que é dito: há outro resgatador. Isso me chama a atenção, porque eram duas noras, vejam, eram duas noras, e havia outro resgatador. Então, eu posso levantar aqui uma suposição muito interessante, que se a outra nora tivesse insistido, ela também teria obtido, é isso que me leva a crer, o seu resgate. Mas como ela não insistiu, como Ruth insistiu, ela perdeu a oportunidade do seu resgate. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de oração, a Bíblia fala de insistência, a Bíblia fala de persistência, a Bíblia fala de continuarmos a pedir, a pedir, a pedir. E quando estamos buscando o Espírito Santo, nós devemos pedir. Em Lucas, capítulo de número 11, falando sobre aquele amigo inoportuno, aquele amigo que vai à meia-noite bater a porta de outro amigo e diz: amigo, dá-me 3 pães, para um outro amigo que chegou e eu não tenho o que lhe dar, eu preciso, dá-me para dar, como disse Paulo, que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Eu quero dizer uma coisa a você: Deus é amigo. E não é um amigo que não quer ser importunado, é um amigo que aceita ser importunado, mas que nós devemos persistir. E em Lucas diz algo interessantíssimo, diz, Lucas 11, nos diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará, e preste atenção, não vos dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas peça insistentemente, persistentemente, peça como Ruth, não desista. Nada me separará da promessa, nada me separará de ti, nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos, como igreja, evangelizar. Nós estamos neste mundo. E nós, eu diria, só estamos neste mundo. E só permanecemos nesse mundo. Deus ainda não nos tirou deste mundo, porque há um propósito. Que cumpramos o que Cristo disse, que preguemos o Evangelho até os confins da terra. Que venhamos a ganhar almas, que venhamos a libertar vidas, que venhamos a transformar pessoas, até que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porque esta é a vontade de Deus, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, até que todo o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, nós devemos ir às nações. Uma igreja que é uma igreja adoradora, é uma igreja que obedece, é uma igreja que vive a mordomia, o serviço, diante do que é a autoridade, a basileia, o governo de Deus. Nós somos essa igreja
que devemos fazer discípulos de todas as nações. Você pode entender isto como oriundos das nações, de todo povo, raça, língua e nação. Ou você pode entender também discipulando a nação, transformando os valores, os princípios de uma nação. Nós temos que ter uma palavra que transforme as nações, que discipule as nações, que as nações não permaneçam a mesma, sua economia, sua cultura, seus valores, deixe-me colocar assim, mudem por causa do poder de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos pregar, e como nós pregamos, e como evangelizamos, e como fazemos nas missões. Porque se fala muito hoje do apostólico. Deixe-me dizer uma coisa: não houve um apóstolo que não tivesse sido o primeiro discípulo. Então não há apostólico sem discipulado. Tudo que é apostólico é precedido por um discipulado. Fazei discípulos de todas as nações. Às vezes as pessoas estão querendo começar uma obra, em vez de começar das fundações para o telhado, estão querendo começar do telhado para as fundações. Isso é impossível. Comece a construir a casa sobre o fundamento que é a rocha, que é a palavra, que é Cristo. E aí, de fato, estaremos construindo sobre algo sólido e seremos inabaláveis. A evangelização e missões é a grande tarefa da igreja em relação ao mundo. A igreja está para fazer isto. E começamos pelo quê? Começamos evangelizando. Começamos o quê? Indivíduo por indivíduo. O que a Bíblia chama de anthropos, o homem, o indivíduo. Passamos de um conjunto de indivíduos, da casa, a família. Vamos avançando, o que a Bíblia chama de oikos, casa, família. As casas se reúnem, se forma aquele conjunto de pessoas que são chamadas do império das trevas para o reino da luz, a eclesia, a igreja. A igreja afeta diretamente. E queira que a igreja, ela se identifica como a igreja em sua casa, sim, mas diz a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Sarde, a igreja de Corinto, a igreja dos Tessalonicenses, a igreja dos Efésios, é a polis, é a cidade. Já não mais apenas afetando a igreja em si, as famílias em si, a oikos, a eclésia, ou mesmo o antropos em si, mas agora já afetando a cidade. E quando afetamos as cidades, e não mais uma cidade, mas cidades, já são as igrejas da Ásia, já são as igrejas de uma região toda, já são igrejas de uma nação toda. E não mais apenas de uma cidade, mas de todas as cidades, de uma região. Aí nós chegamos ao etnos, a nação. É interessante. Anthropos, oikos, eclésia, polos, etnos. Preste atenção. Homem, casa, igreja, cidade. 5 polos. 5 ênfases. E nós temos 5 ministérios, como nos fala em Efésios, que Deus constituiu
primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja desempenhe o seu serviço, o seu papel. E o papel da igreja em relação ao mundo é o quê? É evangelismo e missões. Assim eu poderia dizer que o mestre atua diretamente no desenvolvimento, no crescimento, no benefício do homem, do antropos. Assim eu poderia dizer que o pastor atua no benefício, no cuidado, no guiar, não apenas ao indivíduo, mas a toda a casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Assim, eu não tenho dúvida de dizer que o evangelista atua em relação à igreja no progresso, no desempenho, no ganhar almas, no multiplicar, no crescer da própria igreja. Que venham os evangelistas. Assim, eu também não tenho medo de dizer que o profeta, muito mais do que proclamar coisas futuras, ele traz respostas aos problemas presentes, soluções pela palavra de Deus, assim como o profeta Eliseu trouxe solução para Jericó, transformando aquelas águas que não eram boas em águas saudáveis, em águas salutares, e até hoje a fonte está lá fresca e saudável. Que venham os profetas. Assim como os apóstolos são enviados às nações, que sacodem os fundamentos da terra, assim é que o Senhor tem esses ministérios. E me chama a atenção que o corpo de Cristo, depois de ressurreto, eu não esperaria encontrar cicatrizes ou chagas e tudo, mas disse Tomé: se eu não vir as marcas em suas mãos e em seu lado. Então havia marcas, as marcas, porque o corpo de Cristo foi chagado, o corpo de Cristo foi ferido antes mesmo da cruz, de uma forma vil, de uma forma brutal. Foi ele maltratado, foi ele ferido. O flagelo romano, aquela verdadeira tortura, aquele azorrague com ossos e pontas de ferro a rasgar a sua carne. Assim, eles arrancaram a sua barba, eles o feriram, eles colocaram a coroa de espinhos, mas na cruz ele foi ainda mais ferido. Ele foi traspassado, seus pés, suas mãos pelos cravos e o seu costado por aquela lança. E estas marcas da cruz foi o que Tomé viu. E perceba, 5 marcas nos pés, nas mãos e no lado. No seu lado, no seu costado, entre as suas costelas. Eu imagino que entrou até o seu coração, de baixo para cima, aquela lança. 5 marcas, que Paulo mesmo diz: eu trago em mim as marcas de Cristo. Não creio que eram as mesmas marcas, mas nós temos que trazer essas marcas como corpo de Cristo. Há coisas marcantes no corpo de Cristo, e um ministério no corpo de Cristo, a servir o corpo de Cristo, tomo eu apenas como algo simbólico e digo: nós, nos nossos ministérios, temos que ser marcantes. É Pentecostes. É momento de sermos cheios do Espírito Santo. É momento de vivermos esse derramamento extraordinário do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que não se pode colocar, assim está no Evangelho de Lucas. E abra agora, antes de terminarmos essa palavra, Evangelho
aliás, de Lucas não, Evangelho de Mateus, perdoe-me. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Um vinho novo. Aqui é usado duas palavras no grego que significam novo. A primeira delas é neos, que significa novo em relação a tempo, que eu poderia dizer recém-feito. Mas a outra delas é kainos, que também significa novo, mas não é um novo em relação tanto ao tempo, mas sim a algo que não se estava, digamos, acostumado, que estava desabituado, que não era comandada por um hábito. É isto que é o que Jesus está querendo dizer. Imagine que um odre só pudesse ser usado uma vez, mas o odre era trabalhado para ser reutilizado, digamos, reciclado. O que era isto? Chamava-se renovação. Embora kainos não signifique literalmente renovação, mas é novo, é um novo no sentido de algo renovado. Tomo eu a liberdade de me expressar assim. Algo renovado. Nós precisamos de nos renovar. Quando em Marcos, capítulo de 16, no texto sobre a comissão, que fala sobre outros sinais que seguiriam, perdão, se fala um em especial, que diz, e falarão novas línguas. Essas novas línguas é kainos. É uma língua que eu não estou habituado a falar. É uma língua que eu não estou acostumado a falar. É uma língua que seria aquele heteroglossus, uma língua estrangeira, uma língua diferente. É algo diferente. Não faz parte do meu hábito. Que interessante, novas línguas. E apareceram, Atos dos Apóstolos. Apareceram distribuídas entre eles. Línguas. Pousou uma língua sobre cada um deles. Havia como uma chama de fogo, uma língua de fogo. Mas eles começaram a falar em outras línguas. Eram as heteroglossos, línguas estrangeiras, porque aquele povo escutava em suas próprias línguas, e sabedores que eles eram galileus, que essa não era a língua habitual, essa não era a língua em que eles estavam acostumados a falar. Eles falaram algo, eles vivenciaram algo fora do seu costume. Nós temos que estar prontos a viver algo que não é do nosso hábito, não é do nosso costume. Cuidado com hábitos que aprisionam, com costumes que não nos permitem avançar. Temos que estar prontos para aí sim o novo de Deus, o extraordinário de Deus. A Bíblia diz: ficai, esperai.
Eles estavam esperando, mas diz, de repente, ouviu-se do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa aonde estavam. Por mais que eles se prepararam, eles foram pegos de surpresa. Eu quero ser surpreendido por Deus, como naquele momento em que os discípulos estavam no meio da tempestade. Jesus caminhou. Aí eles ficaram surpresos, como no dia daquela outra tempestade, em que acordaram a Jesus, e Jesus, se levantando, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e eles que conheciam a Jesus, tanto que o chamaram mestre, falaram uns aos outros, quem é este? Surpreendidos. Meus amados irmãos, nós seremos surpreendidos por Deus. Esse é Pentecostes. Nós colheremos frutos que o deserto não tem. Nós colheremos trigo, onde no deserto não se semeia, onde no deserto não se colhe. Por isso a palavra deserto também significa terra onde os sonhos não se alcançam. Nós alcançaremos sonhos que antes eram impossíveis para nós. Por quê? Porque Pentecostes vem. Pentecostes é a nossa realidade. Pentecostes é a mudança total. Eu sei que há uma guerra, eu sei que há uma luta. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam, para que eles não ouçam, para que eles não compreendam a palavra da verdade, o evangelho da salvação. O Deus deste século, veja bem, a Bíblia diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que no início da criação, diz que o Espírito de Deus se movia. E quando o Espírito de Deus se move, algo vai acontecer. Há um mover do Espírito Santo, e algo vai acontecer. E a primeira palavra que Deus disse é: haja luz. E houve luz. Mas diz que as trevas cobriam a face do abismo. Há um abismo. Há um abismo. E as trevas cobrem a face do abismo. O grande perigo é a queda no abismo. O poder das trevas está em ocultar o abismo. Mas quando há luz, o abismo é revelado e as trevas são vencidas. Jesus, de certa feita, diz a respeito dos fariseus: você tem olhos e não veem. Há trevas, mas há uma luz que resplandece. E eu quero dizer uma coisa: o mesmo que disse haja luz tem o poder para, pela iluminação do Espírito Santo, levar ao entendimento, pelo esclarecimento, pela iluminação, que é a verdadeira revelação. E nós, agora com os olhos desvendados,
podemos contemplar. Tudo começa com incrédulos cegos pelas trevas, mas o Espírito Santo lhes dará iluminação. E como? Porque a fé, meus irmãos, não vem pelo ver. Ele cegou, mas ele não pôde tapar os ouvidos deles. Aleluia! Eles estão cegos, mas eles ainda ouvem. Eles estão cegos, mas eles ainda escutam. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então homens começam ouvindo como cegos, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se antes, como incrédulos, estavam cegos, agora recebendo a fé, e não mais incrédulos, porque agora tem fé. Agora fiéis, agora homens de fé, terminam com seus olhos abertos, sendo salvos, libertos, e poderiam até mesmo eles dizer, como disse Jó: antes eu te conhecia, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como Bartimeu, aquele cego em que foi gritando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era cego, mas não era surdo. E Jesus, chamando aquele cego, que diz que lançando de si a capa, correu para Cristo. Correu, como eu digo, numa corrida às cegas, até Jesus, que era a voz que dizia: vem, Bartimeu. E hoje Jesus está dizendo: vem a você e a mim e a cada um de nós. Diz: que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Senhor, que eu volte a ver. Eu quero ver. E tendo ele visto, qual foi a primeira coisa? A Bíblia diz: e viu ele a quem? A Jesus. Teve revelação de Jesus. E depois disso disse: o seguia. Porque quem vê Jesus não pode deixar de seguir a Jesus. Chegou o momento, meus irmãos, de nós como igreja vivermos a pesca maravilhosa. No dia em que Jesus encontrou com Pedro e com João e com vários e outros dos seus discípulos, no dia em que Jesus estava ali, diz que a multidão o apertava, e Jesus subiu ao barco e pregou naquele barco. E foi o dia que houve a pesca maravilhosa. Mas a Bíblia nos fala que os pescadores, alguns dos quais se tornariam discípulos de Jesus e futuros apóstolos do Senhor, os pescadores, descendo do barco, lavavam suas redes. Dizem alguns estudiosos que essa palavra lavavam também pode ser aplicada a uma forma mais ampla de cuidar das redes. O que eles faziam? Eles cuidavam, eles faziam a manutenção da rede. Eles faziam a manutenção da rede lavando as redes, limpando as redes de toda a impureza ou coisa que se agarrasse à rede, e consertando as redes, fazendo seus reparos. Então eles lavavam, eles limpavam mais do que apenas lavavam, eles consertavam e ainda eles faziam algo. Eles desembaraçavam a rede. Eles desembaraçavam porque a rede poderia, por causa das correntes e mesmo pelo mover dos peixes, que não foi o caso porque não pescaram nada, embaraçar-se. Então essas coisas eram feitas: lavar, a primeira; limpar, que ia, vamos dizer, um pouco além do lavar;
consertar, reparar e, por fim, desembaraçar. Não exatamente nessa ordem, mas essas coisas eram feitas. Essas coisas eram as coisas a serem feitas. E se nós queremos grandes pescas, nós temos que desembaraçar nossas redes. Nós temos que tirar toda a complicação, todo o embaraço. Nós temos que firmar bem as nossas redes na nossa embarcação. Nós temos que poder limpar, lavar as nossas redes, tirando toda a contaminação, tudo que é impuro, tudo que pode atrapalhar. Nós temos que consertar, ver aonde estão os problemas da nossa rede, consertar cada um deles. Tudo isso se chama manutenção, mas se eles soubessem o milagre que viria, eles fariam outras coisas além das que eu citei. Eles fortaleceriam e até mesmo aumentariam as suas redes. Por quê? Porque vinha uma pesca extraordinária. Não basta mantermos as redes que temos. Temos que fortalecer e ainda agrandar, fazer crescer as nossas redes, porque grande é o milagre que Deus nos dará. Foram cerca de 3.000 homens que se converteram. Eu espero milhares. Eu espero milhares a se converter. Eu espero milhares a se entregarem ao Senhor Jesus. Eu quero, de fato, vivenciar essa experiência maravilhosa. Eu quero estar pronto. É Pentecostes. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Senhor, tudo por Pentecostes. Senhor, nós estivemos orando tanto, Senhor, nós estivemos durante esses dias todos clamando, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor. Estamos ainda, Senhor, e insistiremos, Senhor, e buscaremos, derrama, batiza com o Espírito Santo, dá-nos a plenitude de Deus, dá-nos um derramamento constante. Se é pleno, não termina, porque é sem fim, é o Teu Espírito. Teu Espírito não é um poder, Teu Espírito é Tua pessoa. Ele nos concede poder. Ele nos concede poder. Mas nós queremos a pessoa, na manifestação do poder, sim, mas na manifestação da pessoa do Espírito Santo. Nós queremos Tua presença, Senhor. Tudo por Tua presença, aleluia. Senhor, encha-nos com Teu Santo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se diz que aquele barco estava vazio, mas aquele barco não estava tão vazio assim. Aquele barco tinha uma história. Era o barco de um trabalho familiar, era o barco de Pedro. Aquele barco tinha uma história, aquele barco viu antes muitas coisas. Aquele barco não estava vazio, principalmente porque aquele barco estava com Pedro. Aquele barco estava com Jesus. Aquele barco tinha pessoas, embora ainda não tivesse o propósito da existência do barco, que era pescar, não tinha sido alcançado naquele dia. Aquele barco não estava vazio, porque aquele barco ficou cheio da palavra de Jesus que pregou naquele barco. Aquele barco não estava vazio, porque aquele barco tinha promessa. Aquele barco também tinha sonhos, esperanças, desejos de novas pescarias. Isso se manifestava em lavar as redes. Amanhã eu conseguirei. Mas o que eles esperavam para um outro dia, Deus os surpreendeu
naquele dia. O que estamos esperando para um futuro, Deus nos surpreenderá para agora. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Regozijemos. Essa é a palavra que eu tenho para esse dia de Pentecostes. Essa é a palavra que eu tenho para esse domingo pela manhã em Pentecostes. Essa é a palavra que eu quero viver em minha vida. Eu quero lançar as minhas redes, eu quero fortalecer, eu quero aumentar as minhas redes, eu quero as pescas maravilhosas, eu quero viver o poder pentecostal para glorificar a Deus. Deus ilumina para que os homens vejam. E nós damos aos homens o que eles possam ver, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Tudo, meus irmãos, Deus abrirá os olhos dos incrédulos, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas a minha pergunta final é: o que eles verão? Nós temos que produzir boas obras, para que uma vez que Deus lhes tire a cegueira, possam eles ver boas obras, bom testemunho. Por isto, avivamento produz na igreja santidade e no mundo salvação. Que o mundo, com os olhos abertos pelo Espírito do Senhor, através da pregação da fé feita por nós, porque como crerão se não houver quem pregue? Vejam eles as boas obras, vejam eles uma igreja santa, pura, sem mácula, a noiva do Senhor Jesus, e venham eles a se somar aos santos do Senhor. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra no nome de Jesus Cristo e pedimos que o Teu poder esteja sobre todos nós. Que se há pessoas hoje que aceitaram a Jesus, nós dizemos: bem-vindos à Igreja de Cristo. E para a Igreja de Cristo que somos nós dizemos: vamos ter boas obras. Vamos glorificar. Quando os homens virem as boas obras, eles não nos louvarão, aleluia, eles glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Deus deu vista aos cegos. Nós pregaremos, Senhor, nós lançaremos, confiados em Tua palavra, lançaremos nossas redes. Lancemos nossas redes. Que Deus os abençoe. Aqui se despede pastora Luísa, desejando feliz Pentecostes. Senhor nosso Deus, abençoa a cada família, abençoa cada casa, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa. Que nossas casas se tornem pontos de pregação, que nossas vidas se tornem a mensagem que o mundo lê, a Bíblia que o mundo lê, como disse Billy Graham. Senhor nosso Deus, guarda-nos em nossos lares, em nossas casas, abençoa-nos e livra-nos
de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, seja sobre a vida de cada um, que a comunhão e consolação do Espírito Santo, aleluia, seja sobre toda a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Até a nossa live de hoje à noite, se assim Deus nos permitir. Amém.